sobre os cuidados a ter relativamente aqui à plataforma e que se prende essencialmente com o facto de manterem os microfones encerrados durante as apresentações e no tempo do debate, claro, terão a oportunidade de colocar as vossas questões ou via o bate-papo ou então utilizando aquela ferramenta do Zoom que tem a mãozinha e aí sim podem ligar os microfones e pôr a vossa questão. Como sabem, esta sessão está a ser gravada e dizer também que se as questões, ou se tiverem alguma questão que queiram colocar, podem sempre colocá-la através do endereço que está já colocado no bate-papo jornadas@dge.mec.pt. Ora, a sessão que nos traz hoje aqui chama-se Bem-estar socioemocional no regresso à escola. Um tema muito relevante, sempre foi relevante, mas face aos desafios dos tempos em que vivemos e à situação pandémica que esperamos que esteja a ser ultrapassada, veio colocar ou veio mostrar mais seriamente a importância das relações, das interações e da forma como as estabelecemos. Ora, sabemos que a forma como as estabelecemos interferem no processo de ensino e aprendizagem, interferem no ato pedagógico, interferem no clima de escola, interferem nas relações entre professores, alunos, famílias, e por isso mesmo é importante que nós façamos uma reflexão sobre aquilo que estamos a fazer nas nossas escolas para que efetivamente esta seja ou tenhamos uma atenção redobrada sobre este aspecto. O regresso à escola, enquanto momento de transição, implica efetivamente uma atenção redobrada sobre estas temáticas e apela para a reflexão sobre as formas integradas, eu vinco sempre esta palavra, integradas, de conseguir atitudes mais resilientes e compreensivas que incentivem a inclusão e o bem-estar. Ora, para nos incentivar a esta reflexão, hoje temos connosco a doutora Sofia Ramalho, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses, com uma vasta experiência enquanto psicóloga em contexto educativo, e temos também a doutora Tatiana Fernandes e a doutora Inês Guilmar, psicólogas no agrupamento de escolas de Cister e responsáveis pela implementação precisamente de projetos integrados de saúde psicológica e bem-estar. Passo então a palavra à doutora Sofia e mais uma vez obrigada às oradoras. Muito obrigada, Graça. Bom dia a todos os diretores e as diretoras que estão aqui presentes e outros profissionais e equipas de liderança das escolas que estão a assistir a este fórum. E gostava de desejar-vos, antes de mais, um bom ano letivo e que seja também uma sessão produtiva, porque sei que trabalho não vos falta e que certamente este tempo depois acaba por ser necessário para outras coisas, portanto espero que de facto possa vos complementar naquilo que são os vossos trabalhos da escola e não acrescentar aqui mais um trabalho. Então eu queria dizer, deixem-me só partilhar aqui o PowerPoint e enquanto isso eu vou também desde já agradecendo, deixem-me só aqui ver se entretanto vai compartilhar, ok. Desculpem, só tenho que passar para o princípio porque ele estava da sessão anterior. Não se preocupem que não vamos perder muito tempo com tudo o que aqui está, é só mesmo para servir de referência para aqui o nosso trabalho desta manhã, que tenho muito gosto em fazê-lo convosco. Eu queria dizer-vos que esta sessão temática foi preparada em conjunto com a doutora Marisa Carvalho, que é presidente do Conselho de Especialidades da Educação da Ordem dos Psicólogos e professora auxiliar na Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica, e que ao longo destes 3 dias temos a possibilidade de ouvir as experiências de referência da Patrícia Marco,
Matos no âmbito do agrupamento de escolas da Gualva Mira Sintra, a Tatiana Fernandes e Inês Guiomar, que também são psicólogos no agrupamento de escolas de Cister e que vão também dar aqui o seu testemunho do que tem vindo a ser feito, a professora Andreia Espaim e Cristiana Fernandes, professora e psicóloga, que são responsáveis pelo projeto Mente de Principiante, que irá iniciar agora no agrupamento de escolas de São Lourenço e Hermesim de Valongo. Gostava também de salientar que, de facto, quando nós pensamos naquilo que é a missão dos educadores, nós percebemos e todos nós sabemos que aquilo que se pretende é o desenvolvimento integral do aluno, o desenvolvimento do aluno em todas as suas dimensões de vida, potenciando ao máximo aquilo que é o aluno enquanto pessoa e enquanto aluno. De maneira que nós não estaremos centrados ou não estamos centrados apenas na dimensão cognitiva das aprendizagens dos alunos, mas do impacto da dimensão social e emocional e do bem-estar nessas aprendizagens. Isto porque nós sabemos que se um aluno não tem as condições do ponto de vista afetivo, emocional e do bem-estar para aprender, ele não estará disponível para fazer essa aprendizagem. Inclusivamente nós sabemos que contextos de adversidade, situações de adversidade nos alunos podem gerar até uma diminuição do seu potencial intelectual e daí resultarem também algumas dificuldades de aprendizagem. Portanto, é muito importante nós, de facto, atendermos àquilo que são as aprendizagens socioemocionais em contexto de sala de aula e fora da sala de aula, para pensarmos no desenvolvimento do aluno como um todo e de facto, em superar aquilo que são as questões relacionadas com a aprendizagem mais concretamente. E nesta perspectiva, trago-vos aqui a pirâmide que vocês já conhecem muito bem, mas para salientar que na base da pirâmide estão aquilo que são as necessidades básicas que precisamos de assegurar aos nossos alunos no contexto da escola e não só aos alunos, a toda a comunidade educativa. E não há necessidade mais básica do que a necessidade de proteção, de segurança, de adequação social, de redes de apoio e de suporte e de serviços também de apoio para aquilo que for necessário. E esta proteção básica e segurança básica não se assegura apenas com medidas sanitárias, mas sim também com medidas de saúde psicológica e de bem-estar, porque de facto nós somos pessoas e temos que nos preocupar com a saúde física, mas também com a saúde psicológica, que é fundamental, de facto, para criar mais qualidade nos ambientes educativos. Sem esta segurança básica, não há condições para se desenvolver um trabalho de qualidade dentro das salas de aula e um trabalho de qualidade até do ponto de vista organizacional face à escola como um todo. Só depois é que nós ativaremos, obviamente, num segundo nível, aquilo que são os apoios da comunidade e da família, o suporte que possa ser necessário para alguns grupos de alunos, para alguns grupos de profissionais da escola, ou numa dimensão até ainda mais individualizada, potenciar e disponibilizar apoio mais especializado para situações que necessitem de uma intervenção psicológica ou de cuidados de saúde psicológica disponíveis para situações mais difíceis. Mas o mais importante é percebermos que, do ponto de vista da base da pirâmide, precisamos de conciliar medidas sanitárias com medidas de cuidado psicológico. E gostava de salientar também algo que todos vós também sabem, que a ação da escola obviamente não é centrada apenas no acesso ao currículo e às aprendizagens, é uma ação centrada acima de tudo nas pessoas, no aluno e nas pessoas da comunidade educativa. Nós temos que refletir sobre os contextos da diversidade pelos quais neste último ano e meio passaram a maior parte dos profissionais, dos alunos e das famílias. Isto torna ainda mais relevante esta centração nas pessoas e no seu bem-estar.
nomeadamente nós sabemos que muitas das famílias passaram e passam e estão a passar por experiências de grande adversidade, portanto a pandemia poderá estar já numa fase um pouco mais controlada, mas agora a crise económica e a crise social tem uma afetação muito significativa e que vai perdurar ainda no tempo. Portanto, nós temos famílias, como sabem, que baixaram o seu rendimento económico, que estão em situações de precariedade no trabalho, que estão em situações de desemprego, que tiveram perdas significativas do ponto de vista financeiro, para além de perdas familiares, que inclusivamente têm já requerido a presença de alunos mais velhos, portanto os seus filhos mais velhos, para poderem suprir necessidades familiares do ponto de vista económico e que, portanto, precisam de trabalhar para ajudar a sustentação da família, e que inclusivamente vêm tomar conta de irmãos mais novos e afins, e portanto nós temos aqui uma probabilidade muito grande de termos um aumento do abandono escolar para responder a estas necessidades mais familiares. Depois temos também contextos onde é natural que tenham aumentado os conflitos intrafamiliares e que possam até ter situações de violência doméstica que antes não aconteciam, ou situações mais agravadas de violência doméstica nos casos em que isso já acontecia. E nós temos que atentar a todo este contexto, não só pensando nos alunos, mas pensando que também, por exemplo, os professores passaram por situações de grande adversidade e nós temos dados muito específicos e recentes de um aumento muito significativo dos problemas de saúde psicológica e de sofrimento, não só nos profissionais de saúde, mas também nos profissionais de educação. Nomeadamente, nós sabemos que os professores foram incansáveis no desenvolvimento de estratégias de metodologia alternativas para poderem transformar as metodologias para o ensino online, motivar os alunos, mas eles próprios também estavam a passar por situações de isolamento e situações familiares próprias, também com os seus filhos em casa, a ter que dar as aulas, a ter que preparar aulas, a ter que dar apoio aos filhos, e isto também trouxe aqui situações de grande stress para responder às necessidades extra que surgiram, de maneira que nós temos um aumento no caso dos profissionais de educação, das situações de ansiedade, de depressão, de stress pós-traumático e de burnout. Portanto, temos que atender também à saúde psicológica dos professores. Temos também outros adultos na escola, que são os assistentes operacionais, por exemplo, os assistentes técnicos, que precisam também de ser tomados em consideração num clima e num ecossistema escolar que valorize a dimensão psicológica e do bem-estar. Queria também dizer-vos que têm sido mais comumente agarrados no âmbito daquilo que são os modelos multinível de intervenção, os sistemas multinível de resposta à intervenção, nomeadamente as intervenções baseadas no currículo. Portanto, modelos que têm, por exemplo, vindo a desenvolver programas de literacia emergente, programas de leitura, de desenvolvimento de competências de leitura e escrita, de numeracia e afins, mas que também existem programas estruturados no âmbito da intervenção no comportamento dos alunos e a intervenção no desenvolvimento socioemocional e das aprendizagens socioemocionais dos alunos. São modelos validados cientificamente, para os quais, nomeadamente, os psicólogos com intervenção escolar, com intervenção em contexto escolar, têm preparação para poder apoiar neste desenvolvimento de programas centrados mais no comportamento e na aprendizagem socioemocional e que vão complementar aquilo que é o trabalho ao nível do currículo e das aprendizagens importante. Nós sabemos, por exemplo, que temos contextos muito específicos onde as situações de indisciplina e de violência aumentaram, também fruto enfim, de maior isolamento e mais reações desadaptativas por parte dos alunos, sendo que se já eram dimensões importantes para a intervenção, são também ainda mais importantes nesta fase.
Gostava, voltando aqui ao nosso modelo base, gostava de pegar aqui em alguns exemplos daquilo que são cuidados de saúde e de bem-estar no nível mais básico da pirâmide, e começava, por exemplo, pelas medidas de autocuidado. Nomeadamente, nós sabemos que, tendo em consideração todos estes fatores de stress pelo qual passaram os professores e outros elementos da comunidade educativa, nós precisamos de desenvolver projetos específicos para promover medidas de autocuidado junto dos professores e outros profissionais da escola, no sentido que eles possam identificar em si próprios alguns sinais e saber como agir perante determinado tipo de situações, e também numa perspectiva de desenvolverem rotinas e estilos de vida mais saudáveis que possam ajudar a ultrapassar as situações mais difíceis de stress que possam estar a encarar neste momento. Depois gostava de salientar a dimensão dos comportamentos pró-sociais, porque tem sido uma preocupação das escolas a aposta no desenvolvimento de competências pró-saúde, no sentido de se adotarem comportamentos de proteção da sua saúde e da saúde dos outros, mas é importante também atendermos à dimensão social e à importância que tem desenvolvermos competências nos alunos para poderem estar em interações sociais positivas com o seu grupo de pares e também com os adultos. Nós sabemos, por exemplo, que o tempo de exposição aos ecrãs e às redes sociais aumentou 3 vezes com esta pandemia, e que muitas vezes isso veio trazer aqui situações em que os alunos, neste caso os jovens, não tinham que se confrontar presencialmente com o seu grupo de pares ou com os adultos para gerir determinado tipo de situações de relação interpessoal numa perspectiva física. O que nós percebemos é que neste regresso à escola há muitos alunos que têm evidenciado sintomas de ansiedade social, porque têm mais dificuldade em estar em situações presenciais de interação com os outros. Refiro-me nomeadamente às experiências na adolescência, em que nós sabemos que eles se sentem avaliados do ponto de vista social quando estão na presença dos seus pares, numa perspectiva em que têm que ser capazes de iniciar relações interpessoais, de manter essas relações interpessoais, de resolver conflitos, de mostrar assertividade no âmbito desse relacionamento com os outros. E nós sabemos, por exemplo, que se acontece também connosco adultos, que quando queremos ser assertivos e, por exemplo, nos parece mais fácil responder a uma determinada situação usando o e-mail em vez de uma abordagem presencial, porque isso aparentemente nos protege mais. Também os jovens o sentem desta forma e por isso recorrem muitas vezes às redes sociais e à tecnologia para evitar contacto social e confrontar-se com determinado tipo de situações. Portanto, temos que atender a isto, temos que atender também, por exemplo, ao aumento da ansiedade em situações de avaliação. Portanto, os alunos que regressam agora à escola são alunos que poderão ter mais dificuldade na intervenção dentro da sala de aula, em responder àquilo que são as necessidades do professor, com medo de não serem capazes de estar à altura em termos de desempenho, e que podem sentir mais ansiedade nas situações de avaliação, inclusivamente porque no âmbito dos recursos à distância, a avaliação à distância é menos expositiva do que a avaliação em situação presencial, por isso é comum que os alunos mostrem também mais ansiedade dentro das salas de aula a este nível. Depois é importante também atendermos à dimensão da literacia em saúde psicológica no âmbito da comunidade educativa, e essa literacia é algo que compete obviamente aos professores do ponto de vista pedagógico, mas compete também aos técnicos especializados, nomeadamente aos psicólogos, que têm uma formação específica neste âmbito da literacia em saúde psicológica e que poderão melhor responder e apoiar-vos nestas tarefas, mas é de facto uma componente importante para que isso ajude os alunos a tomarem as melhores decisões face à sua saúde física e à sua saúde psicológica.
E gostava também de salientar, temos falado, e a Graça também abordou essa questão, temos falado muito da necessidade de programas integrados e essencialmente programas que assumam a escola como um todo para e como uma unidade para intervir, e tenho-me perguntado até muitas vezes como é que isto se faz, como é que nós podemos desenvolver programas integrados e sistemáticos, validados nas comunidades educativas. E em primeiro lugar eu gostava de salientar que esta dimensão socioemocional e do bem-estar é algo que, tal como a recuperação das aprendizagens propriamente ditas, deve ser tomado como uma prioridade dentro da escola. As lideranças necessitam priorizar no fundo, dar conta dessa prioridade dentro da sua comunidade educativa, para que todas as ações da escola possam integrar, em termos da sua cultura, em termos do seu projeto educativo, esta dimensão da saúde psicológica e do bem-estar, e não se resuma a uma intervenção mais avulsa, com ações avulsas, com ações que vão acontecendo em determinados anos de escolaridade e ciclos de ensino, mas não de uma forma transversal a todos os anos de escolaridade, e que também sejam ações que não sejam especificamente só dirigidas aos alunos, mas também a outros intervenientes da comunidade educativa, como já referi, aos professores, assistentes operacionais e às próprias lideranças, que também obviamente passam por situações de grande stress nas tomadas de decisão e na conciliação de todas as tarefas que têm em mãos. E nesta perspectiva, aquilo que são os princípios da aprendizagem socioemocional e como eles devem estar, e os princípios que devem estar presentes para que se desenvolvam estes programas integrados, temos então o princípio mais relacionado com a longitudinalidade, ou seja, a continuidade das intervenções do pré-escolar ao ensino secundário, e a dimensão da sequencialidade, numa lógica de que diferentes ciclos de ensino e diferentes faixas etárias requerem diferentes formatos de intervenção e intervenções progressivamente mais complexas nesta dimensão do desenvolvimento das aprendizagens sociais e emocionais. E estas são duas das componentes fundamentais. Nós sabemos, por exemplo, que é importante conhecer aquilo que são as etapas de desenvolvimento específicas em função das idades, para podermos perceber como é que nós vamos trabalhar as dimensões sociais e emocionais, e sabemos que o tipo de necessidades que, por exemplo, um jovem adolescente em contexto de secundário tem é bastante diferente do que as crianças do pré-escolar ou as crianças do primeiro ciclo. Como vos disse há pouco, um outro princípio é o princípio sistémico e ecológico, que permitirá então alargar o conjunto de ações e estas prioridades que as lideranças definirão, não só aos professores e aos alunos, mas também aos outros profissionais da escola e à própria família. A dimensão da transversalidade, ou seja, da possibilidade de se desenvolverem espaços próprios no currículo, mas também se trabalhar em infusão curricular a estas dimensões. Nós sabemos, por exemplo, que existe a disciplina de cidadania e desenvolvimento, e que inclusivamente tem algumas ações previstas, tem currículo previsto no âmbito, por exemplo, da saúde mental, mas também sabemos que é diferente a intervenção pedagógica dos professores a esse nível de uma intervenção mais especializada, por exemplo, desenvolvida pelos psicólogos com intervenção em contexto escolar, e acima de tudo que é muito importante que todas as áreas do saber, todas as disciplinas possam convergir para este trabalho, bem como a multidisciplinaridade, ou seja, a possibilidade de se trabalhar em conjunto, técnicos, docentes, para desenvolver estas competências.
Gostava também de chamar a atenção para a importância da modelagem, numa perspectiva em que esta dimensão do bem-estar e a forma como se encara as práticas dentro da escola, com os cuidados a ter este nível do bem-estar, são exemplos para os alunos, e nós sabemos que isso é fundamental. Nomeadamente, as lideranças são exemplos elas próprias também para os professores são exemplos para os alunos, as lideranças são exemplos para os assistentes operacionais, os professores são também exemplos para os assistentes operacionais, e é importante que existam, que estes programas integrem ações que envolvam toda a escola, inclusive as lideranças, e nós sabemos que mesmo até os próprios alunos gostam de sentir estas lideranças mais próximas, sentir que estão com eles no corredor, preocupam-se com o seu bem-estar, perguntam sobre o seu bem-estar, e os próprios professores também gostam de sentir essa proximidade, e daí que mesmo ao nível da modelagem as próprias direções têm aqui um papel muito significativo. Gostava de salientar também que no que diz respeito às transições, temos que olhar para as transições de uma forma ampla, ou seja, não falamos apenas das transições de ciclo, falamos também de mudanças de estabelecimentos de ensino, falamos da própria entrada no sistema educativo, nomeadamente na escolaridade obrigatória, falamos nas transições no ponto de vista da saída, quer para o mercado de trabalho, quer para o ensino superior, situações estas que ainda necessitam de monitorização nesta fase de início do ano letivo. E gostava também de vos dizer que há certamente experiências de transição que numa situação mais normativa são vividas pelos alunos como positivas e como momentos de grande alegria, nomeadamente mudanças de ciclo em que eles se sentem mais importantes, mais velhos, mais maduros, e poderão sentir felicidade com estes momentos de transição, mas que fruto desta pandemia que enfrentamos há cerca de 18 meses, é natural que os alunos também sintam, que tenham uma percepção de que é um momento positivo, mas não experienciam essa felicidade da mesma forma que experienciariam numa situação mais normativa. Portanto, há aqui alterações ao nível da própria percepção face aos restantes fatores de stress que interferem na positividade com que se vivem alguns dos eventos de transição de vida. E temos falado destas dificuldades no regresso à escola, o isolamento, já estivemos a falar das consequências, de algumas das consequências que aqui estão refletidas. Gostava de dar aqui uma palavra em especial para o desinvestimento na dimensão escolar. Nós temos aqui muitos alunos que, enfim, que podem estar a manifestar alguma desmotivação face ao ensino, isto porque passaram por experiências de ensino intermitente entre o presencial e o online, porque se inicialmente na adesão ao ensino online sentiram que foi positivo para eles e que foram oportunidades inclusivamente de desenvolvimento da sua autonomia, mas por outro lado, com o passar do tempo e com a manutenção destas intermitências e de situações exigentes no ensino online, isto pode ter gerado algum desinvestimento na dimensão da aprendizagem e desmotivação, que é preciso de alguma forma compensar. E esta questão da desmotivação é uma dimensão afetiva, não é uma dimensão que tenha a ver com a capacidade, propriamente com a capacidade para aprender. Portanto, é importante considerarmos esta dimensão. Já foi falando sobre tudo isto, gostava de salientar aqui um desafio também significativo e algo que programas integrados de desenvolvimento de competências sociais e emocionais poderão também apoiar, nomeadamente na monitorização de alunos em situação de maior risco, desenvolvendo, por exemplo, competências nos alunos para identificarem em si próprios e nos seus pares situações de risco, sinais de alarme para as necessidades de intervenção de cuidados mais específicos de saúde psicológica. E isto
isto também se refere aos professores, por exemplo, programas integrados de desenvolvimento de competências sociais e emocionais vão também permitir que os professores identifiquem em si próprios ou nos outros sinais de risco e que inclusivamente desenvolvam competências de primeira ajuda para agir neste tipo de situações. Também salientar a importância das parcerias com a comunidade envolvente, no sentido de poder, depois de identificar situações de alunos em maior risco, poder referenciá-los ou encaminhá-los para as estruturas de saúde da comunidade envolvente, nomeadamente centros hospitalares, centros de saúde, serviços de intervenção comunitária e outras respostas que possam existir na comunidade para apoiar no cuidado da saúde psicológica. Gostava também de terminar dizendo que quando falamos de desenvolvimento de competências sociais e emocionais de uma forma integrada, nós estamos a falar de competências que no fundo vão empoderar o aluno e os outros elementos da comunidade educativa, torná-los mais resilientes e aumentar a sua capacidade de adaptabilidade às situações de stress e de adversidade. E esta é uma dimensão muito importante no sentido de preparar os alunos e as comunidades educativas para o futuro e para novas pandemias que podem surgir no futuro, porque infelizmente esta se calhar é apenas um exemplo de entre outros que nós teremos pela frente. E acima de tudo, portanto, nós não estamos só a falar de providenciar respostas aos alunos ou aos outros elementos da comunidade educativa para responder à adversidade, mas sim para se superarem a si próprios nesta linha de que temos vindo a falar, de desenvolver o seu máximo potencial também de resposta aos desafios com que se vão confrontando diariamente. Gostava também de dar aqui uma palavra no sentido, que falámos logo no início, da importância do desenvolvimento da literacia em saúde psicológica e bem-estar na comunidade educativa. As escolas têm os seus meios de comunicação com as famílias, com os alunos e podem eleger isto como prioridade também nesses seus meios de comunicação. Queria-vos dizer que, por exemplo, a Ordem dos Psicólogos Portugueses tem desenvolvido um conjunto de materiais que disponibiliza a todos os elementos da sociedade e são materiais dirigidos mais especificamente aos jovens, aos professores, às próprias lideranças escolares, aos psicólogos e que estão disponíveis para vocês aproveitarem enquanto recursos que podem disponibilizar na comunidade educativa. Existe também o site Escolas Saudavelmente, que tem informação útil para diferentes dificuldades que alunos, famílias, professores possam estar a enfrentar e, portanto, com algumas dicas de como se podem lidar ou procurar ajuda. Tem também um portal que se chama Eu Sinto-me, que é um portal que tem uma chatbox e que permite uma interação com as pessoas, sejam crianças, jovens ou adultos, e que vão de alguma forma, através deste portal, aceder a algum tipo de ajuda. São recursos que podem disponibilizar dentro da vossa comunidade. E com isto eu terminaria e passaria a palavra aqui à Tatiana Fernandes e à Inês Guiomar, a quem agradeço muito. São psicólogas muito ativas no agrupamento de escolas de Cister e têm desenvolvido trabalho no âmbito do desenvolvimento das competências sociais e emocionais, trabalho que tem vindo a ser referência também para outras boas práticas que se vêm desenvolvendo noutras escolas. E agradecendo aqui às colegas, eu passava então a palavra. Obrigada. Obrigada, antes de mais, obrigada também pelo convite que nos foi feito. Nós representamos aqui uma equipa mais alargada de 6 técnicos, entre psicólogos e técnicos de serviço social, e para nós, obviamente, é sempre uma mais-valia podermos partilhar aquilo que nós fazemos e que poderá ser replicado também noutros contextos e aprender também com os vossos feedbacks e as vossas opiniões.
Nós vamos falar-vos um pouco daquilo que tem sido a nossa experiência ao longo dos últimos anos na promoção das competências socioemocionais em contexto educativo. É uma prática que já vem de há alguns anos e que foi também muito incentivada a partir do momento em que começámos a aderir ao projeto da Ordem dos Psicólogos das Escolas Saudavelmente e que promoveu aqui um exercício de reflexão, de estabelecimento de prioridades e de organização das nossas respostas, tendo em conta diferentes eixos de intervenção. Nós organizámos aqui um pequeno PowerPoint só com aqui síntese de ideias e algumas imagens relativamente àquilo que têm sido os nossos projetos e no que diz respeito à promoção do bem-estar socioemocional, nós temos tentado trabalhar, temos tentado trabalhar de uma forma integrada, quase numa ideia de pirâmide, em que numa base temos que, obviamente, direcionar o nosso trabalho para docentes, pessoal docente e não docente, encarregados de educação e a comunidade em geral, porque de certa forma são a base para o nosso público no topo desta pirâmide, que são os alunos, os pais, as famílias, a comunidade, os professores, os assistentes operacionais, são muitas das vezes a rede de suporte social mais próxima dos alunos, são também modelos por si só em relação à forma como lidam com as suas emoções, com os seus sentimentos. Esta literacia emocional também se modela e é importante trabalhar e capacitar este público de base. Começando por aquilo que tem sido o nosso trabalho com o pessoal docente e não docente, e aqui incluímos também, obviamente, as FIAs, as direções do agrupamento, as FIAs intermédias. Nós temos por prática iniciar e encerrar, sempre que possível, um ano letivo com momentos de aprendizagem, de capacitação, mas também de reflexão. E neste arranque de ano letivo, atendendo também ao último ano de pandemia e aos desafios que ela tem colocado às nossas escolas, o grande tema foi a promoção de escolas felizes. E neste início de ano letivo contamos com a presença do professor Labrino Lúcio, da doutora Helena Marujo e também do professor Gaspar Vaz, que fizeram comunicações muito neste sentido, de capacitar, de estimular e de motivar para a promoção de uma escola mais feliz, a começar pelos próprios professores e a pensar exatamente nos professores e nas peças centrais de toda a vida da escola, graças também a que é uma parceria com a comunidade, seja com a Câmara Municipal de Alcobaça, seja com a Fisioclem, que é uma empresa de Alcobaça, uma clínica que tem um projeto de promoção do bem-estar na comunidade. Ele vai ser oferecido aos professores que se tiverem essa motivação de fazer a formação com a equipa da professora Helena Marujo de formação em educação positiva e que consideramos que será não só uma estratégia essencial de desenvolvimento desta literacia psicológica junto de cada professor, mas depois com um potencial impacto significativo na qualidade das aprendizagens, pela qualidade também, o impacto na qualidade da relação entre professor e aluno. Obviamente, se os professores são peças importantes, os assistentes operacionais não são menos. E por isso nós estamos já a desenvolver uma ação de formação, um UFCD de 25 horas, de formação de gestão de stress e relações interpessoais, em parceria com o CEFAI aqui do Agrupamento de Escolas de Alcobaça, em que esta formação, que será ministrada até ao final deste ano civil, é feita pelos técnicos dos serviços de psicologia, porque também consideramos que o facto de estarmos no terreno, conhecermos os nossos assistentes operacionais, conhecermos os contextos das nossas escolas, nos dá aqui uma mais-valia em puxar aquilo que são os temas de uma UFCD para aquilo que é relevante nos nossos contextos e nos desafios atuais das nossas escolas. Depois temos, obviamente, o trabalho com os encarregados de educação e com a comunidade num sentido mais alargado. Já há muitos anos temos o projeto Escola com Pais, em que mensalmente convidamos os pais a virem à escola, convidamos pessoas externas da escola para virem falar sobre temas pertinentes ao nível da parentalidade positiva e consciente. Agora, durante a pandemia, fizemos algumas sessões via Zoom com elevada adesão sobre, por exemplo, as questões da ansiedade e depressão neste período de confinamento. Temas, por exemplo, como a questão que a doutora Sofia já falou, da exposição às tecnologias, da importância de estabelecer rotinas saudáveis nos contextos familiares, tudo isso foram temas que foram trabalhados e que continuarão a ser trabalhados no âmbito destes projetos. E falando de tecnologias, não podemos também deixar de passar aqui esta ressalva de que as nossas redes sociais têm em si elementos de comunicação que são uma mais-valia no âmbito de diferentes atividades dos serviços de psicologia, seja pela disseminação das nossas atividades, seja também para a disseminação de recursos, recursos que promovem a literacia psicológica, sejam os recursos já apresentados
pela doutora Sofia, produzidos pelos psicólogos, mas também pela Direção-Geral de Saúde. A própria Cruz Vermelha lançou uma série de materiais muito pertinentes para trabalhar esta questão das competências emocionais, sobretudo e também neste período pandémico. O que é que nós percebemos com estas interações nas redes sociais? Que a comunidade também mostrava vontade de aderir às nossas iniciativas e, a certo ponto, deixámos de trabalhar para os encarregados de educação e passámos a ter sessões abertas à comunidade, pessoas de vários pontos do país, e estas sessões tiveram esta vantagem de puxar pessoas para dentro da escola, mas sem dúvida que nesta base muito daquilo que nós temos feito tem sido interação constante com a comunidade. E trabalhamos a base para chegar, lá está, ao trabalho com os alunos de uma forma também integrada, como a Inês vai explicar aqui com alguns exemplos. Bom dia a todos e a todas. Eu falarei agora daquilo que têm sido algumas das ações mais diretamente dirigidas então aos alunos, e temos tentado procurar dirigir este esforço desde o pré-escolar até ao secundário. Vamos aqui então exemplificar só algumas das iniciativas que fomos desenvolvendo e que temos também previstas dar continuidade neste ano letivo. Uma delas é a dinamização da atividade de enriquecimento curricular e Emocionar-te, que conjuga aqui uma série de domínios das competências socioemocionais, associando ao domínio artístico. Esta foi uma AEC desenhada inicialmente estruturada pelos estudos de Psicologia e Orientação, implicaram a formação daqueles que iriam ser os dinamizadores e os professores desta AEC, mas também dos professores do primeiro ciclo, e temos tentado continuar a dar aqui o suporte com uma reunião de supervisão, intervisão mensal, para irmos aferindo esta intervenção que se tem revelado bastante profícua e com muita adesão da parte dos nossos alunos do primeiro ciclo. Depois, outro nível de intervenção que temos tentado disseminar tem a ver com este investimento ainda mais na base, ao nível do pré-escolar, e temos, nesse sentido, desenhado um programa de intervenção de literacia emocional precoce, dinamizado em algumas das salas do pré-escolar do nosso agrupamento. Também associado a isto, fizemos um programa que associava a intervenção em simultâneo dos alunos do primeiro ciclo e dos próprios pais, com vista a este aspecto específico que tem a ver com a utilização abusiva dos recursos tecnológicos e do tempo de ecrã, e também foi aqui uma outra atividade e um outro nível de intervenção dinamizado. Falando dos nossos alunos mais velhos, nós temos de forma sequencial agarrado a oportunidade, a propósito de alguns dias comemorativos, para irmos lançando informação rigorosa e cientificamente validada a propósito da literacia psicológica, e com o lançamento de algumas atividades práticas que seguem um ciclo com uma lógica sequencial. Temos também, especificamente dirigido aos alunos, dinamizado sessões de sensibilização. Estas correspondem a uma resposta mais seletiva, ou seja, correspondem a necessidades que vamos detectando no terreno, situações de risco, e nomeadamente uma das áreas em que houve diversas sessões teve a ver com a questão da ansiedade. E criámos ainda também um projeto que intitulámos de Mochila da Saúde Psicológica, que foi dirigido aos alunos de todas as turmas do 5º ao 12º ano, e que visava aqui uma série de objetivos que nos propusemos com o seu desenho, nomeadamente estimular o autocuidado dos alunos, desenvolver o conhecimento sobre a sua própria rede de suporte e recursos internos e externos. Pretendíamos também identificar aqui sinais de alerta na nossa população escolar para situações que pudessem estar a passar menos percebidas, de situações de mal-estar psicológico e de maior fragilidade, promover a diminuição também de estigmas, porque as questões da saúde psicológica também nos levam a pensar nas questões da doença mental, e existem ainda muitos preconceitos e estigmas à volta disto, e o programa procurou também trabalhar esses domínios e suportar, obviamente, aqui questões específicas que foram aqui de forma mais emergente, precipitadas pela questão pandémica. Nós, como ponto de partida e de arranque para este projeto, partimos desta metáfora de que os alunos, para aderirem às atividades habituais da escola, que têm a sua mochila e uma série de materiais para poder corresponder e seguir as suas aprendizagens,
para que isso seja feito de forma mais plena e mais satisfatória, precisa de ser acompanhado também com bem-estar e saúde psicológica. E, portanto, também ela precisa de uma série de ferramentas e de materiais específicos para poder ser desenvolvida de forma mais satisfatória. E, portanto, tínhamos aqui 7 grandes temas, materiais desta mochila, em que enviámos alguns recursos práticos, recursos que eram informativos, mas que depois foram acompanhados de um guião de exploração com a proposta de atividades práticas para, no fundo, não ser apenas um programa de cariz psicoeducacional e ser verdadeiramente ativador de competências práticas e revertidas para a vida concreta dos nossos alunos, no fundo isto. Apresentamos aqui aqueles que foram alguns dos produtos. Obviamente, tendo esta amplitude tão grande, do 5º ao 12º ano, houve formas de implementação distintas, as turmas também têm, e os próprios professores também trazem a sua própria bagagem, e, portanto, havia uma orientação que era geral, mas o programa estava estruturado e esteve estruturado de uma forma suficientemente flexível para, em função de contextos mais particulares, poder ser dinamizado de formas distintas, partindo todos do mesmo nível de informação e de ativação. E temos então aqui alguns dos produtos que daqui saíram e que nos foram sendo enviados e que muito nos satisfez. E gostaríamos de terminar aqui mostrando-vos um vídeo de uma turma que foi feito por uma turma do 10º ano e que implementou e que implicou até aqui uma lógica interdisciplinar, para além da profusão curricular que obviamente estas questões têm. E pronto, deixamos aqui também a título de exemplo uma das atividades que foi promovida. Can you tell me what's the point? Waking up every day with no reason to say it all. Sometimes it's really hard to breathe, 'cause I know the future will not be what it's supposed to be. 'Cause the bruises in your chest make us believe that the bruises from all that's apart were the best we've ever did. 'Cause we're all the same, we are broken inside, and we just want to drive away and be those miles apart. But if you ask me if I'm doing alright, I will answer you that everything is fine. Ooh, I'll be alright. Now I got used to with all the problems and trauma that keeps haunting me. And now I learn to love myself, and I think that's the best thing that I've ever done. We're all the same, we are broken inside, and if we want to be together and not as a month apart, and if you ask me if I'm doing alright, I will answer you that I want to be fine. Ooh, I want to be fine. And then someone bring life back to me, and now we're all the same, we are broken inside, but if we just to be together and not as a month apart, and if you ask me if I'm doing alright, I will answer you that finally I'm fine. Ooh, I'm truly fine. Ooh, I'm fine. Muito obrigada. Muito obrigada a nós, terminámos muito bem.
E eu ia pedir aos participantes, temos agora então um momento de debate, se quiserem pôr alguma questão, tanto à doutora Sofia, como à doutora Inês, como à doutora Tatiana, elas estão aqui disponíveis para isso, ou esclarecer alguma dúvida. Graça, porque temos aqui. Aqui, exato. Professora Amélia Rodrigues, pode pôr a sua questão. Então, muito bom dia a todos. Já gostei imenso desta ação. Dou os parabéns pela ação que nos proporcionaram. E a minha questão vai para a doutora Sofia. Não é uma questão, é um convite. É um convite. Nós vamos, no mês de novembro, temos um calendário semestral, vamos interromper uma semana para reuniões intercalares e temos um dia reservado para jornadas de educação. E eu já decidi qual é o tema, e é o equilíbrio emocional na escola, e gostaria de a convidar para o dia 5 de novembro, caso seja possível. Obrigada, obrigada, professora Amélia. Olha, temos que confirmar aqui na agenda, mas terei muito gosto em estar presente se de facto for possível em termos de agenda. Até estava aqui a olhar. Ok. Eu penso que não haverá problema. Pronto, agradeço. Mas agradeço-lhe, já agora aproveito para agradecer o facto de pensar este tema como algo que é essencial também no projeto do vosso agrupamento de escolas. Fico muito satisfeita com isso, porque de facto temos que dar aqui uma importância grande a esta dimensão, porque sem ela, sem esta dimensão do bem-estar, de facto nós vamos ter muitas dificuldades em recuperar pessoas, porque nós temos que recuperar as pessoas antes de recuperar as aprendizagens, não é? Esta é, digamos, é um desígnio muito importante e uma responsabilidade muito grande que neste momento as lideranças escolares têm em mãos. Obrigada. Muito obrigada. Vou deixar aqui o meu endereço de e-mail, está bem? Para ser depois mais fácil o contacto. Sim. Algum senhor diretor e senhora diretora não querem pôr nenhuma questão? Bom, eu penso que... Bom dia, peço desculpa. Eu não queria colocar nenhuma questão, queria só partilhar que no nosso agrupamento, o agrupamento de escolas Carlos Gargaté, relativamente a estas questões da pandemia, nós antes já trabalhávamos também com a nossa equipa de psicologia, as competências socioemocionais, e desde que se iniciou a pandemia nós fazemos com o diretor de turma um check-in e um check-out semanal que avalia também o bem-estar dos nossos alunos, onde eles dizem como é que se sentiram, portanto, dentro daquela altura, semanalmente preenchiam um formulário e isso mantém-se ainda hoje, porque muitas das vezes as crianças não nos querem dizer nada pessoalmente, mas conseguem exteriorizar algumas coisas na comunicação que estabelecem com o diretor. Ficamos sem som. Ficamos sem som agora. Não, acho que tem. Não ficou paralisada a imagem e o som. Mas pronto, foi uma boa partilha. E era uma forma de acompanhamento. Diga, Inês. A propósito disto, não é? De gerarmos contextos em que, de alguma forma, estas competências estejam a ser escutadas e as necessidades ouvidas. Eu há pouco não fiz a referência a um aspecto que acho que foram dois aspectos talvez centrais para o sucesso da intervenção que desenvolvemos.
Um deles tem a ver com a questão de termos feito uma avaliação pré-intervenção, através de um Google Forms passados junto de todos os alunos, onde podemos fazer um levantamento muito aprofundado do nível de conhecimento base dos alunos em relação a estas dimensões de saúde psicológica e também a sua autoperceção em relação à forma como mobilizavam no seu dia-a-dia, sentiam que eram capazes de fazer face aos seus desafios. E depois fizemos a mesma avaliação no final da intervenção para perceber o seu impacto. E isso permitiu-nos perceber onde é que o programa foi mais eficaz. E um dos aspectos mais significativos teve a ver com a questão de ideias erradas, pré-concebidas e erradas que os alunos tinham em relação ao que é a saúde psicológica e, por outro lado, o que é a doença mental. E aí houve uma evolução muito positiva, porque tínhamos realmente um cariz informativo muito rigoroso e alargado. E outra questão foi também a percepção de se sentirem mais suportados. Ainda há pouco a doutora Sofia falava disto, não é? A questão do sentimento de pertença, os alunos não se sentirem sozinhos. Portanto, a questão avaliativa é realmente muito importante para as intervenções que fazemos. E outro aspecto que nós sentimos também muito importante foi, antes de lançarmos no terreno o projeto de uma forma já mais estruturada e numa lógica mais rigorosa, fizemos um primeiro lançamento da proposta de intervenção, da intenção que tínhamos enquanto Serviço de Psicologia de promover esta intervenção. E isso permitiu-nos depois colocar a necessidade de ouvir a escola em relação àquilo que depois podia ser a forma como íamos canalizar esta informação. Achamos que isto também foi uma mais-valia. Doutora Inês, deixa-me só fazer esta questão, porque eu percebi que este projeto ia desde a educação pré-escolar. Como é que é feita também essa avaliação dos mais pequeninos e das famílias? Provavelmente aqui deve haver uma relação mais próxima dos familiares que nos dão indicações importantíssimas, não é? Penso eu. Como é que isso foi feito? Em relação ao pré-escolar? Ao pré-escolar, a educação pré-escolar. Porque eu percebi que esse projeto e que a vossa ação é uma ação que é transversal, não é? Todos os níveis de educação e ensino. E eu gostaria de saber, a nível da educação pré-escolar, como é que isso também é feito. Em relação ao pré-escolar, nós não fizemos, a estrutura da intervenção não foi exatamente igual a este projeto que nós trabalhamos. Exato. No sentido que acabou por ser uma intervenção de cariz seletivo. Neste sentido que nós não fizemos a aplicação do programa em todas as crianças de pré-escolar, em todas as salas de pré-escolar, e fizemos naquelas que eram as salas que estavam identificadas, os grupos de pré-escolar, que estavam identificados como apresentando maior risco, crianças com mais dificuldade à adesão das rotinas do pré-escolar, e portanto tínhamos indicadores comportamentais levantados juntos das educadoras que nos levaram a canalizar este investimento. A canalizar a vossa atenção para aqueles. Isto aconteceu no ano passado. Ok, muito obrigada, Inês. Professora Amélia Rodrigues, tem a mão levantada. Foi esquecimento. Ok. E então aqui do agrupamento... Carlos Gargaté é que eu fiquei... Carlos Gargaté, ficou a meio da conversa. Eu penso que fiquei sem rede, porque acho que caí mesmo da reunião. Portanto, estava só a dizer que nós fizemos esse formulário de bem-estar e, como estamos inseridos no Conselho da Almada, temos um projeto que é os Novos Tempos para Aprender, em que um dos eixos prioritários é cuidar do bem-estar dos professores e dos alunos. E pronto, era só para partilhar. Também temos para partilhar algumas iniciativas nesse âmbito e que têm sido muito enriquecedoras, e como fazemos uma monitorização através de inquérito de satisfação, conseguimos apercebermos desta evolução. O projeto está no 3º ano de implementação e tem tido alguns frutos, portanto acho que queria só partilhar que é muito importante cuidar dos nossos alunos, cuidar dos professores e das famílias, mais do que neste momento, em algumas circunstâncias das aprendizagens, como disse a Sofia Ribeiro há bocadinho. Muito obrigada. Eu vou agradecer, que já me estão aqui a dizer que os participantes têm aqui para a sessão plenária, portanto vão agora para o outro link, não é, que têm para a sessão plenária. Eu agradeço a todos, agradeço especialmente à doutora Sofia Ramalho e também aqui às minhas colegas, a doutora Inês e a doutora Tatiana, e até amanhã. Obrigada a todos. Até já, muito obrigada. Obrigada. Deus, boa tarde.